Olá, estamos aqui para mais uma Noite Santa, a nossa 9ª Noite Santa, dentro dessa jornada das 12 Noites Santas. Muito bem, esta é uma noite que flui, as forças que fluem da constelação de Câncer, e essa constelação de Câncer a gente encontra a hierarquia dos querubim. Essa hierarquia dos querubim é uma hierarquia que traz a condição ou a possibilidade de fazer transições de eras. Eles têm um símbolo oculto antigo, que é a vórtex. Então, ele tem esse movimento de ir e passar para um outro estágio, né? Esse movimento de vórtex que o querubim traz. Os querubim, eles estão, então, exatamente na primeira tríade de hierarquias espirituais. Ontem nós tivemos os tronos, querubim fica bem no meio dessa tríade e ele também é considerado o espírito da harmonia. Assim como lá os dinamis, na segunda hierarquia, tinha esse equilíbrio, esse olhar para o todo, esse movimento equilibrado, também o querubim tem esse impulso, esse movimento de equilíbrio, né? Esse equilíbrio harmônico, esse olhar para o todo e trazer essa harmonia para esse todo. Existem umas passagens muito interessantes aqui no livro do Sergei Prokofiev, falando sobre as 12 Noites Santas. Eu vou ler algumas para vocês, que são bem interessantes. Então, ele diz assim, que essa relação que a gente tem de dois processos harmoniosos, passando de um para outro, é uma relação que vem com esses espíritos da harmonia. Para que essas transições de um processo ou vórtex a outro possam ocorrer harmoniosamente e em conformidade com a sabedoria mundial, elas são conduzidas em todos os planos da existência pelos querubim, pois a sabedoria mundial foi trazida para o mais alto grau de harmonia. Aí entra em aspas, que é Steiner falando, aquela sabedoria tão acumulada ao longo de milênios, milhões de anos de correntes de evolução do mundo que flui ao nosso encontro com forças sublimes a partir das entidades que nós chamamos de querubim. Isso foi no GA 136. Se nós, aí novamente Prokofiev, se nós nos voltarmos agora diretamente para os processos que são dirigidos para o querubim, de acordo com as leis do vórtex harmonioso, nós devemos, antes de tudo, prestar atenção àqueles, entre eles, que têm a ver com a origem das condições planetárias e a sua transição de um para o outro. Por exemplo, quando nós tivemos os vários estágios da Terra, Saturno para o velho Sol para a velha Lua para a Terra, né? E também existe uma coisa muito interessante que dizem que os querubim, eles, na verdade, a sua dança, eles são os responsáveis por essa harmonia das constelações, essa organização das constelações em torno do nosso sistema solar, né? Desse grande sistema solar. E foi a dança deles em torno desse universo que trouxe esse círculo, essa condição dessas estrelas fixas ficarem no lugar onde eles estão. Achei isso muito bonito, essa passagem muito bonita. E queria dividir com vocês, porque eu acho que isso é muito especial. Eu também fico pensando que todas as vezes que nós passamos de uma fase para outra na vida, seja da fase da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a fase mais madura, mais idosa, nós também utilizamos dessa força que é a força dessa harmonia, de você vir de um fluxo para outro fluxo, ou cada vez que a nossa vida passa por momentos de transformação.
Muitas vezes, quando nós passamos por momentos de transformações na vida, onde a gente precisa fazer grandes mudanças, a gente tem que aurir forças de algum lugar. E eu sempre me lembro muito dessas forças transformadoras dos querubim, essas forças que são forças que trazem essa harmonia, que deixa o velho ir embora e deixa o novo chegar, reverenciando o que foi, mas abrindo portas para o novo. Eu sinto que esse é o grande chamamento que a gente tem nessa esfera. E fisicamente, assim, lógico que a gente está falando, quando a gente pensa nessa organização do ser humano, é exatamente dessa constelação que flui forças para que o nosso coração, que o nosso tórax seja construído. Nós temos ali no centro o coração como se fosse um grande sol, e esse grande sol ele tem um vórtex, né? Ele tem um sangue que vem de uma área e vai para outra área, ele tem esse vórtex, e ele tem um trabalho junto com os outros órgãos, que é um trabalho como se fosse um grande sol. E ele tem em volta desse grande sol, ele tem essa cobertura pelas costelas desses dois pares de 12 costelas que nós temos aqui, que cobrem esse âmbito, que é um âmbito tão expressivo e tão importante de todos nós. Então, isso também é como se fosse uma representação dessa constelação que a gente tem, adornando o nosso grande sol, ou segurando o nosso grande sol corporeamente. Eu acho essa imagem muito bonita, e é uma imagem que a gente realmente deveria levar como forças do dia de hoje, forças que fluem do dia de hoje. Quando a gente está pensando em primeira hierarquia, a gente está trabalhando em coisas que são muito basais, que foram, na verdade, aquelas que deram condição para que o homem estivesse aqui, deram condição para que toda essa estrutura física, anímica e espiritual do homem tivesse se organizando aqui. Todas as hierarquias têm essa função, mas quando a gente trata das primeiras hierarquias, as doações elas foram, digamos assim, muito mais essenciais nesse sentido de serem as primeiras, as primárias, essa que formou o ambiente para a gente existir. Muito bem, então, nessa noite, eu gostaria que você lembrasse muito nos seus processos de transformação, que você pensasse nos seus processos de relações. Também existe um vórtice entre as relações. Como estão as suas relações? Estão harmoniosas? Como estão as transições entre fases para você? Estão harmoniosas? Às vezes a gente está numa fase mais tardia, onde a gente está fazendo um processo de aposentadoria e entrando para uma outra fase. Isso está sendo harmonioso para você? Às vezes está saindo da adolescência, entrando na fase madura. Como estão sendo esses processos? Ou entrando num casamento, numa maternidade, todos esses processos são processos onde nós precisamos dessa harmonia. E a gente lembrando dessas forças que fluem da constelação de Câncer, a gente consegue chegar lá. Um grande abraço para você e amanhã estarei aqui novamente para falar sobre a nossa próxima Noite Santa.